Boa tarde, uma linda tarde de sábado a todos. Já estávamos com saudade, né, de estar aqui ao vivo no segundo Festival de Arte Têxtil. A gente vai se acostumando aí com essa rotina das lives. Tivemos aí uma semaninha de folga, né, meninas, depois de um feriado intenso. Estamos, então, novamente juntos aqui. Quero dar uma boa tarde para minhas amigas Lúcia, Laís, Gabi e Fran, que são as nossas convidadas de hoje para a live, minhas colegas de trabalho também. Estou muito feliz assim, de vocês terem aceito o nosso convite, tanto para participar do festival, né, dentro da programação, como agora com a live, para terem também essa conversa, assim, um outro olhar da arte têxtil, né? Agora, numa linguagem que não das artes visuais, mas sim das artes cênicas. Então, acredito que vai ser, assim, um papo bem diferente dos que a gente tem tido nas nossas lives, né? Mas tão enriquecedor quanto, né? Então, eu dou uma boa tarde para o nosso público, que já está aqui nos prestigiando, e passo a palavra, então, para a Lúcia, e um beijo a todos, por enquanto. Boa tarde, coisa boa te ver, Fran, querida. Gabi, beijos para vocês. A Fran foi nossa parceirona no primeiro festival, né? Fez 3 desfiles, né, Fran? Lindos, lindos, maravilhosos, né? Fora a apresentação também, né? Com dança, com teatro, foi muito linda a tua participação, sempre é muito bem-vinda. Gabriela, prazer em te ter aqui também. Obrigada. Tá? Agradecemos de coração essa presença de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer o público que está aqui nos assistindo, agradecer a Fernanda, a Lúcia, agradecer a Fran, a Gabi, que eu tenho o maior carinho por todos aqui. Eu estou tão feliz de estar com essas 4 mulheres incríveis aqui. Gostaria de falar um pouquinho. Foi uma honra trabalhar com vocês todas no primeiro festival e agora novamente, virtualmente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês e sobre o trabalho de vocês, sobre a apresentação do currículo de vocês. Um pouquinho, assim, um resuminho, que é bem extenso, né, o trabalho, bem longo, bem bonito. Vou começar então. Obrigada, Laís. Queria agradecer primeiro Lúcia, Laís, Fernanda, Gabi, que está aqui hoje também, a Ana Nunes, que, nossa, desde o festival de 2017, né, eu presenciei o trabalho incrível que vocês fizeram para realizar, né, o festival. Primeiro aquela versão que foi na Casa de Cultura de Cachoeirinha, e agora essa versão virtual que está reunindo tanta gente de tanto lugar, assim, e expandindo nessa troca da arte têxtil. Eu conheci a arte têxtil, na verdade, pelo festival, assim, tipo, vendo o trabalho de vocês, tem sido muito gratificante, assim. E eu sou a Franciele, então, eu trabalho com a Fernanda e com a Gabriela na Casa de Cultura de Cachoeirinha, desde 2015, que eu sou técnica de teatro lá, e eu sou atriz formada pela URGS e tenho mestrado em artes cênicas também lá pela URGS, né, e agora, desde que eu comecei a trabalhar em Cachoeirinha, eu comecei a trabalhar também como professora, que era uma experiência que eu não tinha tido antes, e desde então, assim, com o pessoal que vem fazer as oficinas, eu tenho aprendido muito, assim, então, muito obrigada por esse espaço, por esse desafio também, que foi esse convite, né, para participar do festival, de um festival de arte têxtil com um vídeo de artes cênicas, que foi um desafio gostoso, assim, que todo mundo, todas as alunas e os alunos ficaram super empolgados, e eu tenho só a agradecer a vocês. Obrigada. Bom, boa tarde, eu sou a Gabriela. Eu também inicialmente gostaria de agradecer muito a todas vocês, Fernanda, Laís, Lúcia, a todos que estão organizando o Festival de Arte Têxtil, a todo mundo que está participando do Festival de Arte Têxtil. Eu acho que num ano tão desafiador como está sendo 2020, conseguir fazer um evento, né, é gratificante.
a gente poder estar participando desses eventos e dessas iniciativas, né? Então, eu também tive presente no primeiro Festival de Arte Têxtil, que foi na forma presencial, e poder estar participando deste festival na forma online está sendo também muito bom para mim, está sendo um desafio, né? Mas um desafio bem enriquecedor. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou técnica em cultura dança da Casa de Cultura, trabalho com a Fran e com a Fê desde 2010, eu trabalho no município de Cachoeirinha. Eu sou formada em dança pela Faculdade da UBRA de Canoas, sou formada em educação física pela Unicinos aqui de São Leopoldo, e fiz também um MBA na área da dança, né, em Curitiba. Então, eu já trabalho com dança há mais de 26 anos, e na Casa de Cultura, então, eu ministro as oficinas de dança, né? E dentro do Festival de Arte Têxtil também, para mim, está sendo uma experiência diferente, porque eu, como professora de dança, criar para a arte têxtil, pensando neste foco, é diferente, né? Uma outra perspectiva. Inclusive, um dos vídeos que eu criei, ele tinha a temática da arte têxtil, no sentido do figurino, mas não era exatamente o que eu criei agora para os alunos da oficina de dança da Casa de Cultura. E para eles também, né, a gente está nesse desafio de criar em vídeo, e eles enviarem os vídeos e entenderem a proposta, foi bem interessante, assim, foi desafiador, mas foi muito interessante esse trabalho, e ver, assim, também o desenvolvimento deles, né, dentro dessa proposta. Então, eu estou bem feliz com o resultado, e muito feliz com toda a repercussão que esse festival está tendo, de tantos artistas, muitos artistas, né, de vários lugares. Então, eu fico muito feliz de estar podendo contribuir com vocês de alguma forma neste evento. Bom, eu quero agradecer imensamente, assim, as duas, porque desde o primeiro festival, né, foram muito nossa parceira, a Fran, como elas já falaram, né, a Fran e a Gabi trabalham comigo lá em Cachoeirinha, na Casa de Cultura, e aí, então, presencialmente a gente já tem esse costume de fazer algumas coisas em parceria e tal, né, dentro ali da nossa rotina, as mostras das oficinas, enfim, sarau, né, meninas? Mas nesse novo contexto aí que a gente está vivendo, né, de fazer algo virtual, foi a primeira vez, né, e também fora, né, do nosso ambiente de trabalho ali, né, porque aqui a gente não está fazendo pelo trabalho ali, pela nossa função como funcionárias, né, e então fiquei muito feliz, porque isso demonstra, né, que a arte, que a cultura, ela nos une, né, além daquelas funções que a gente faz ali por uma, sei lá, não é obrigação, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer assim, é nosso dever ali, né? Então a gente vai além disso, tá? E quero dizer que a gente tem algumas pessoas já de Cachoeirinha aqui nos acompanhando, a Inês está com a gente, Inês mandou um beijo para vocês, a Marlene, lá de Cachoeirinha. Então, meninas, a ideia da live de hoje, assim, quando nós conversamos no festival de fazer essa live, foi para a gente fazer uma conversa justamente, assim, para falar um pouquinho. Nós, como artistas visuais, a gente tem a vivência de trabalhar com a arte têxtil dentro da linguagem visual, né, da arte visual. E vocês trazem essa linguagem têxtil num cenário da arte cênica, né, no universo da arte cênica. Então, a ideia da nossa conversa de hoje é de vocês baterem um papo, assim, queria saber, então, como funciona para vocês, assim, esse pensar unindo a arte cênica com a arte têxtil. No primeiro festival de arte têxtil, a gente teve ali o presencial, onde até, inclusive, na peça de teatro que a Fran apresentou, ela utilizou como cenário uma instalação têxtil feita pelo coletivo Transformarte, né? Então, existe toda essa diferença do presencial para o virtual, né? Então, mas no primeiro momento, assim, como que vocês veem essa união aí da cênica com o têxtil? Como funciona isso na cabeça de vocês como coreógrafa, como diretora aí da peça, enfim, como foi esse processo?
Vou ter que dizer o nome para que... Vou selecionar a Fran. Vou fazer o nível de T aqui. Sorteada. Bom, eu acho que, assim, o festival em 2017 e agora, né, tendo essas duas formas, a forma de criar foi muito diferente, mas eu acho que uma coisa em comum, assim, que tanto a proposta dos desfiles e da performance que a gente fez em 2017, quanto agora com a performance em vídeo, essa costura mesmo de ideias e de propostas que são muito diversas, né? Por exemplo, na performance que a gente fez em 2017, na instalação que o coletivo Transformarte fez lá na Casa de Cultura, né, que eram umas teias, assim, pelo espaço, e isso veio, tipo, essa estrutura da teia, né, esses tecidos, alguns fios que a gente usou de alguns computadores que tinham lá, isso nos deu uma base para criar, assim, porque era o espaço que a gente podia se movimentar dentro daquilo. Eu lancei alguns estímulos, alguns jogos para as alunas e para os alunos, então, para que eles pudessem explorar possibilidades de se movimentar, de interagir naquele espaço que era têxtil, né? Então, eu acho que o têxtil, para mim, assim, dentro das artes cênicas, ele faz com que a gente costure ações diversas, né? Tipo, não é uma ideia que é unilateral, assim, tipo, eu chego com uma coisa pronta e vou dirigir as pessoas. Eu acho que é o contrário, assim, tipo, a gente vê, no caso, em 2017, o espaço que a gente tinha, e agora com a vídeo performance, as condições que a gente tinha de estar trabalhando pelo vídeo, né? Então, eu fazia alguns pedidos do tipo para as alunas e para os alunos gravarem ações com fios, e fios do cotidiano. Só que eu não sabia o que ia vir daquilo ali, dessa proposta, né? E eles faziam, às vezes, coisas que eu nunca tinha imaginado, assim, tipo, com as coisas que eles tinham no espaço, no dia a dia deles mesmo. Depois aquilo vinha e aí a gente conversava, tentando ver como que a gente ia encaixar aquelas cenas, aquelas ações. E eu acho que, apesar de ser com imagem, de ser com vídeos, é quase uma costura, é quase uma metáfora da trama, né, das fibras do têxtil, assim. Eu acho que é uma primeira comparação que eu posso fazer, assim, dentro do teatro, é isso. Não sei o que a Gabi pensa. Não, ouvindo a Fran falar, eu acho que é muito próximo, né, para coreografar, na verdade é uma costura, né, porque a coreografia, às vezes, tu passa sequências, tu testa um aluno, vê se o aluno, como é que ele vai reagir àquela sequência, e ele, de alguma forma, ele vai modificar o movimento. E essa modificação do movimento que eu passei para eles, e eles adaptaram no corpo deles, é uma forma de costura, né? É uma forma de cada um interpretar e entender a movimentação naquele sentido, né? Então, assim, para minha criação também, a primeira criação que foi presencial para essa online, foi totalmente diferente o processo, até porque eu tinha muitos alunos novos que estavam começando a oficina, e para explicar para eles essa questão que nós teríamos um elemento cênico, porque na dança, o texto, ele se torna um elemento cênico, né? Ele se torna ele vai além do movimento, né? O movimento e o elemento cênico, eles têm que estar casados de alguma forma, para fazer um sentido, para ter isso, e às vezes tu vai fazer uma movimentação, quando tu vê, aquele elemento cênico não funciona, então tem que pensar numa outra movimentação, tu vai fazer alguma coisa no chão, e quando tu vê, tu está trancado no tecido, ou, né? No meu caso, eu explorei o tecido com os alunos da oficina de dança da Casa de Cultura. Nós trabalhamos com o efeito do tecido, do voar do tecido, essa
leveza, essa brisa que o tecido pode te dar e pode te trancar ao mesmo tempo. Então, eu trabalhei com essa ideia. Então, foi muito interessante, até mesmo para mim, porque às vezes eu estava com uma ideia na cabeça e eu ia testar e disse, não tem como fazer isso, né? Não vai dar o efeito que nós estamos querendo que dê. Então, a gente vai adaptando e vai criando, mas por isso que eu digo que foi um desafio muito interessante, porque já é um desafio tu trabalhar com a linguagem do vídeo, né? De tu fazer pensar numa coreografia para vídeo. E ainda tendo mais o elemento do texto, eu acho que foi assim, foi uma construção, foi realmente uma construção a muitas mãos, né? Não posso dizer que eu só como professora, mas todos os alunos contribuíram para que a gente conseguisse trazer, né, essa temática toda. A Gabi, nos 2 vídeos que já foram ao ar aqui na programação do festival, ela mostrou a coreografia do grupo Orfeu, né, que é um outro trabalho que ela desenvolve, aonde o texto entra ali na questão do figurino, né, Gabi? Então, também, assim, queria que tu falasse um pouquinho como que é esse processo do pensar no figurino, sabe? Para a coreografia, como funciona essa parte do texto nesse sentido também. Perfeito, os 2 trabalhos que já estão postados na rede, né, são do grupo de danças Orfeu aqui de São Leopoldo, onde eu faço a parte, eu sou professora de jazz dessa turma, né, que é coordenado pela nossa diretora Maria Alva Machado. Esses 2 trabalhos eu fiz também, agora foi no período da pandemia, né, foram trabalhos pensados para o vídeo mesmo, porque nós participamos de alguns eventos competitivos, então foi criado esse trabalho. O trabalho do né, eu pensei na questão, isso em todas as coreografias do modo geral, tá? Mas assim, esses trabalhos específicos, o figurino, o tecido, às vezes faz toda a diferença para uma qualidade do trabalho, porque dependendo a temática que eu quero trazer, o tecido pode te trancar para determinadas movimentações, como pode te trazer a leveza que às vezes é necessário para a coreografia, né? Então, esse meu trabalho do Entre Irmãos, eu queria mesmo trazer a questão da leveza, queria trazer uma temática antiga, trabalhar com a temática dos anos 70 e 80, mas que a movimentação com a luz e com o tecido desse essa impressão de antigo. E eu acredito que com as cores, eu busquei também a questão das cores, né? Buscar o marrom, o bege, cores mais sóbrias, assim, junto com a iluminação, que a filmagem eu fiz num dia de sol, e a gente só trabalhou com essa ideia mesmo da iluminação. Então, tudo isso teria que contribuir na construção da coreografia. Então, foi bem importante, assim, a questão do figurino, porque a movimentação para giros, eu queria que a saia tivesse movimento, que o rapaz conseguisse fazer os levantamentos que tinham na coreografia, então tinha que ser um tecido que não escapasse da mão. Então, tudo isso foi pensado durante a construção, não foi uma coisa descolada, né? A coreografia, eu já fui pensando nisso, e claro, às vezes a gente pensa um tipo de tecido ou testa, e não tem tanto efeito, né? Não tem algumas dificuldades no desenvolvimento. Mas a proposta realmente foi essa, assim, eu trabalhar com o efeito dessa coreografia, o efeito da construção coreográfica, com a base mesmo desse tecido que trouxesse essa questão de leveza e de uma neutralidade, né? Que eu queria muito trazer essa questão do neutro para essa. Pode falar um pouquinho mais sobre a história dessa coreografia que eu achei muito bonita? Sim, esses 2 alunos meus, que é a Vitória e o Vitor, são alunos que já estão dançando comigo há 1 ano e meio, mais ou menos, e eles não se conheciam até então, quando eles entraram para a escola, mas eles tiveram uma afinidade, assim, que foi automática, né? Então, sempre quando eu estava fazendo trabalhos ou passando sequências, pequenos laboratórios que eu passo, às vezes, de sequência coreográfica para a gente estudar, eles sempre faziam juntos, era automático, né? Mesmo sem eu precisar organizar os grupos, automaticamente eles estavam juntos. E ali eu comecei a ver a conexão que eles tinham na movimentação, eles tinham uma movimentação muito próxima, ou movimento, não digo nem próxima, mas que se complementavam. Então eu tive a ideia de trazer essa coreografia, montar um duo para eles,
devido a essa conexão que eles me demonstravam na aula, e eu coloquei esse Du como entre irmãos, porque não era uma conexão necessariamente de irmãos sanguíneos, né? Mas uma conexão maior, assim, como se fosse quase que um encontro de almas, assim. E a coreografia, eu busquei isso na coreografia, trazer esse encontro e desencontro, sabe? De apenas num olhar eles se conectarem e estarem juntos e se ajudarem. Então foi isso que eu busquei nessa coreografia do Entre Irmãos. E tu conseguiu muito bem isso, hein? Porque a gente se envolve de uma forma ali, né? Assistindo a coreografia. Maravilhosa. Né? E essa coisa do entre olhares, assim, né? E é muito bom mesmo, assim, a gente consegue... Os gestos, os olhares, tudo ficou incrível entre eles. Muito obrigada, porque é isso que eu busco, assim, né? Eu busco muito que eles façam essa conexão. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, quando a gente gravou essa coreografia, o menino estava gravando várias vezes o solo dele, que também foi gravado no mesmo período, e eu queria o mesmo ambiente, a mesma ambientação, porque a gente ia fazer um trabalho com várias outras coreografias. E eu conversei com eles antes de montar a coreografia, eu passei exatamente o que eu estou passando para vocês, de que eu notava essa conexão que eles tinham e tudo, e o que eu tinha pensado com a coreografia e com a música. E deixei eles cada um de um lado, porque foi bem naquele período assim para gravar, inclusive para a família liberar, para eles poderem gravar juntos. Então eu tive que fazer uma conversa ali, porque tinha alguns movimentos de encostar e tudo. Então eu conversei com eles e disse, tá, então cada um fica de um lado e nós vamos tentar gravar uma vez. E é isso, gente. E sentei e coloquei a câmera para gravar, né, junto com a equipe. E quando terminou, eles se emocionaram, assim, e eu me emocionei muito também. Eu não consegui falar para eles, assim, eu não sabia dizer, tinha acontecido simplesmente, né, a coreografia. E aí eles ficaram abraçados, porque termina a coreografia abraçados, e eu parei a música e eles seguiam abraçados. E eu fiquei parada também, assim, sabe? Foi bem forte a cena para quem estava ali. Então eu disse, olha, gente, tá, a gente chegou onde eu queria atingir, né? E foi filmada apenas uma vez, não teve uma edição, não teve nada. Então eu acho que eles também entenderam essa proposta e eles sentiram essa conexão. Então foi bem, realmente. E quando inclusive os feedbacks que eu tenho dessa coreografia, porque como ela participou de festivais, é exatamente esse, que os jurados conseguiram sentir isso. Então, para mim, isso que é o que mais vale, né? É o que mais é válido. E a gente olhando assim, a gente acha tudo lindo, maravilhoso. Agora tu falando, meu Deus, quantas coisas que envolve a música, envolve o gesto, envolve o tecido, envolve o ambiente, a luz, né? Nossa, tem que pensar em tanta coisa, né? Para tudo ficar tão lindo. E realmente, tu conseguisse... E ela pensou assim, em todos os detalhes. Não, mas agora ela falando assim, eu comecei a recordar do vídeo, né? E pensar, meu Deus, quanta coisa tem que ser... E tu conseguir numa gravação, né? Uma vez só, tu atingiu o objetivo e causar essa emoção. É muito lindo mesmo. Parabéns, Gabi. Parabéns. Obrigada mesmo. Fran, agora tu. Agora tu responde. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua peça, né? Nós já vínhamos conversando sobre o Festival de Arte Têxtil aí desde o ano passado, né, Fran? Onde, dentro de uma outra proposta, já tinha um pensamento com relação ao teatro, né? De fazer ali a questão da moça tecelã, né? E, enfim. Então, eu queria te perguntar assim, se tu trouxe nessa tua bagagem aí, tu mostrou, eu vi que tu mostrou muito disso no que tu apresentou agora para o festival, né? De toda essa conversa que a gente vinha desde 2019, né? E como que foi, enfim, como tu pensou, como que foi os alunos, falar um pouquinho do teu processo. Tá. Eu acho que essas conversas que a gente teve preparando o outro festival, elas ainda estavam reverberando, assim, tipo,
ainda lembrava que tu tinha comentado desse conto. E a ideia no início, não, para o vídeo que a gente fez para o festival agora, até não era ficar exatamente no conto da moça tecelã, mas usar essa ideia do criar as coisas, do criar o mundo que o conto traz, né? Tipo, que essa tecelã, ela vai criando o sol, as manhãs, a chuva, tudo pelo tecer, né? Pelo tear dela. E aí, junto com esse texto, eu fui buscando outras narrativas, tipo um poema que fala também sobre os galos que tecem a manhã juntos, né? Porque, tipo, a manhã só existe porque um galo canta aqui, outro galo canta lá, outro galo canta lá. Tipo, essa construção que ela não é solitária, assim, isso que a Gabi falou do final da dança, que os alunos se abraçaram e não se soltaram, é muito isso do têxtil também, né? Dessa nossa necessidade de criar laços, assim. E aí, tipo, eram várias coisas muito soltas, assim. Era a moça tecelã, esse poema. Eu trouxe também para os encontros com as alunas algumas narrativas da mitologia que também trazem a coisa dos fios. Tipo, o fio do labirinto, né, que a Ariadne, da mitologia grega, para o Teseu, que é o herói, poder entrar no labirinto e não ficar perdido lá, ela dá um fio para que ele possa entrar e depois sair. As moiras, que eram aquelas deusas do destino, que também tem um fio nas mãos, né, tipo, esse fio representando a vida. A Aracne, que é outra personagem mitológica que também é transformada numa aranha e, tipo, ela tece com esses fios de seda e conta histórias na tapeçaria, assim. Então, eram coisas que estavam juntas, assim, na primeira conversa que a gente teve sobre fazer um trabalho para o festival. E uma coisa que eu lembrei que a Ana Nunes falou, acho que na primeira reunião que a gente fez com ela, Fê, lá em 2017, quando ela estava trazendo ideias para fazer o festival, que ela foi dizendo que o têxtil não era só a linha, assim, tipo, o tricô, o crochê, o tear, mas que até o papel machê era têxtil, né? Tipo, o papel também é fibra. E lembrando disso, tipo, eu fiquei pensando como a gente estava afastado, assim, a gente não fez nenhum encontro presencial para trabalhar no vídeo, né? Era cada um na sua casa e pensando em... E aí eu lancei isso, da gente pensar em fios, em fibras que estivessem no nosso cotidiano. E aí surgiu a coisa não só do fio do crochê, do tricô, mas fios de luz, fio de cabelo, fio dental, tipo, todos os fios, e o emaranhado de fios que a gente está sendo obrigada a usar agora para poder estar com as outras pessoas, né? Que de alguma forma traz de volta a história da moça tecelã, do tipo, que ela precisou construir outras pessoas com os fios, outra pessoa, né, no caso o marido na história, construir com esses fios do tear. E aqui, hoje, a gente estabelece esse contato com as outras pessoas por esses vários fios, assim, na tomada, o fio do carregador do celular, o fio do notebook, o fio do fone de ouvido. Então, assim, a gente começou nessa forma de pensar como atar todos esses fios. E aí até a gente eu chamei primeiro a performance de ato, cenas por um fio, porque era isso, a gente estava fazendo cenas, contando histórias separadas, mas que eram unidas por essa ideia do fio, assim. Por causa do tempo, a gente não conseguiu
entrar mais nas outras narrativas, embora as ações delas, elas apareçam e tenham inspirado um pouco o que a gente fez no vídeo, assim, mas não, a gente não colocou literalmente as outras histórias, né, e a gente foi brincando com isso também, da coisa do ato de amarrar, né, amarrar essas imagens que estavam soltas, que cada um gravava uma ação, e depois elas eram amarradas na edição do vídeo, e o ato que é também o nome das divisões de uma peça de teatro, por exemplo, né, na dramaturgia, primeiro ato, segundo ato. Então, a gente usou esse atar como uma ideia também de costurar essas várias ações, esses vários fios do cotidiano num único vídeo, assim. Bom, pode falar um pouquinho, Fran, sobre a questão dos fios que os alunos usaram. Achei tão linda uma cena que tão massa é um fio. Existem outras cenas que também são encantadoras, que aparece o fio de luz. Fala um pouquinho de onde surgiram essas ideias, se veio dos alunos, se veio de ti. Sim. Acho que o conto da moça tecelã foi bem inspirador para a gente criar para a gente tentar se colocar no lugar, assim, dela. Se eu fosse a moça tecelã, como que eu faria as coisas do meu cotidiano com fios? Ou quais dessas coisas parecem feitas de fios, né? E a Gilca, que é uma aluna que já faz as oficinas há algum tempo, ela vive fazendo crochê, tricô, então ela tinha muitas linhas e tinha, assim, ela gravou muita coisa mesmo, tanto que a gente nem conseguiu usar tudo. E tinha os fios de várias cores, assim, e aí às vezes a gente pensava nas ações que o texto trazia, do tipo o leite, o peixe, né, dessa tecelã que faz o alimento com os fios. E aí a gente foi pensando, tipo, como que a gente podia fazer isso, assim, com coisas que a gente tivesse em casa, né, de a lã amarela parecendo macarrão, né, o chá, o café, tipo, saindo aquele fio de dentro do bule, assim, tipo, o café como fio, pensando bem nessa ideia daquele fio se transformar no objeto real, sabe? E daí a gente foi brincando com isso, assim. Eu acredito que um dos vários desafios, né, de vocês, mas um deles foi justamente esse ato, como tu mesmo falou, de unir esse material, né, que foi feito, cada um a Gabi, o trabalho dela da Casa de Cultura ali também, né, Gabi? Cada uma foi fazendo a sua parte e depois unir tudo isso. Como que vocês fizeram, assim, vocês criaram um roteiro, colocando mais ou menos, assim, o que cada um tinha que fazer, como que vocês conseguiram fazer para que eles também fizessem separados, mas que depois juntos tivesse uma conexão, né? Eu fiz da seguinte forma, durante as aulas, eu fui passando algumas sequências que eu acreditava que ficaria ok dentro da proposta, né? Então, eu fui mostrando, eu me gravei, né? Durante a aula, eu fazia aula normal, eu gravava vídeos mostrando mostrando como que eu faria a sequência e mandava para eles. E dizia, pessoal, procurem um lugar assim na casa de vocês, né? No caso, nessa coreografia, a gente trabalha com uma ideia de janelas, como se o vento da janela fizesse o movimento do tecido, né? Então, o começo da coreografia, cada um tinha que achar uma janela que se identificasse. Aí tem pessoas que moram em prédio, tem pessoas que moram em casa. Então, já começa por aí, não é padrão, mas era essa ideia que eu gostaria que eles trouxessem.
Então, eu fiz algumas sequências, elas gravavam e me enviavam. A sequência onde a gente trabalha propriamente com o tecido e tem movimentação, eu fui gravando de 2 em 2. Então, eu pedi para ouvir uma menina primeiro, depois veio mais 2, e tem alguns alunos que não conseguiram, devido a essa questão de ter que estar no presencial para algumas coisas, não conseguiram participar da sequência do vídeo, então eu tive que trabalhar com esses que estavam mais disponíveis para poder ver. E eu gravei sempre no máximo com 2 alunos, foi o máximo assim que eu fiz de presencial, né? Ou um aluno, que a gente fez a gravação na Casa de Cultura mesmo, então eles vinham, eu fazia pequenos takes e filmava. Então, na verdade, uma cena às vezes tem 20 vídeos. E aí tu vê o melhor ângulo para poder ver, e eu tenho uma pessoa que está trabalhando junto comigo nesse momento agora da pandemia, que é o Escobar Júnior, que ele é coreógrafo, professor também, e ele, durante a pandemia, começou a usar a questão da edição brincando, assim, começou a estudar, e começou a fazer trabalhos incríveis, só nessa... vou mexer um pouquinho no programa, tudo, e ele, tanto que ele fez um dos meus vídeos, quando começou a pandemia e eu fui participar de um evento, ele fez esse meu vídeo e foi super bom e super elogiado. Perguntaram se ele já trabalhava há muito tempo com isso. E então agora a maioria dos meus vídeos eu faço com ele. Então, porque ele tem uma sensibilidade, eu acho que por ele também ser da arte, né? Que eu faço pequenas cenas e já mando para ele, diz, Gabi, tá, ele já sabe mais ou menos como trabalhar. Então, para mim, funcionou dessa forma, né? Alguns vídeos os alunos mandaram e a gente trabalhou nessa perspectiva, e alguns eu chamava individualmente, mas como eu digo, assim, eu não tenho câmera profissional, né? Eu gravava com celular, a questão da luz, não tinha equipamentos de luz, trabalhava mesmo com a luz do dia, né? Se eu queria daqui a pouco uma iluminação mais no rosto, ou que fosse um ângulo que viesse de baixo para cima, eu tentei trabalhar com essas ideias, com essa perspectiva, assim, mas é diferente, né? É bem diferente do que eu estou acostumada a trabalhar, mas no modo geral, e também trabalhando com a questão que cada aluno tem uma qualidade de câmera, né? Tem um celular, então, às vezes os pais filmavam também, mas eu acho que foi muito válido, né? Porque todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade para sair um trabalho. Sou eu que falo. Então, quando a gente começou, eu trouxe essas narrativas, essas referências, mas a primeira tarefa, assim, que eles tiveram foi de fazer ações com fios. E aí ficou aquela dúvida, assim, não, mas como? O que que eu faço? O que que tu quer que eu faça, né? Daí, não, vocês... uma ação com fio, imagina, tenta, assim, olha para o que tu vê de fio no teu cotidiano e tenta fazer alguma coisa, assim, em que o teu corpo esteja em contato com aquilo, né, que tu manipule, que tu transforme, que tu molde esse fio. E aí eles começaram, assim, bem aos poucos mesmo, porque como a gente não começou com o roteiro pronto, né, mas com essa ideia das ações com fios. E aí eles ficaram até meio desconfiados, assim, tipo, isso aí não vai dar em lugar nenhum. Tipo, que nó é esse, né? E aí foi começando, assim, bem aos poucos. Aí alguém mandava aí quando a gente se encontrava nas aulas, né, da oficina, eu pedia assim, eu posso mostrar o vídeo que por exemplo, que alguém fez, posso mostrar para todo mundo? Aí a gente mostrava, e isso ia trazendo ideias nos outros alunos, assim, de, nossa, que legal, eu também consigo fazer isso, ou como é que tu conseguiu botar a câmera nesse lugar? Tipo, e aí eles contavam das gambiarras que eles faziam para, tipo, eu quero fazer um take que é de cima, assim, eu amarrei o negócio tipo, toda a estrutura, assim, sustentada por fios invisíveis também. E aí, a partir do momento que a gente foi tendo mais material,
é que aí eu comecei a pedir ações mais específicas, tipo, por exemplo, a moça tecelã, ela constrói o marido dela com o tear, né, com as linhas. Então, ela constrói o sapato, constrói a barba, o chapéu. Aí isso foi trazendo ideias para figurino, né, tipo, de um dos alunos, o João, ele fazer a cena com o chapéu, com um terno. A Alice fez uma cena com os cadarços do tênis, assim. E então eles foram trazendo esses elementos que eram da própria história, do próprio conto da moça tecelã. E aí tinha isso que ela faz, uma pessoa, como a gente não tinha só um ator e uma atriz, mas a gente tinha várias pessoas, a gente não determinou que um personagem seria de um e outro de outra, sabe? Todo mundo, ao mesmo tempo, era a moça tecelã e era o marido. A gente foi como se a gente fosse passando essa história por várias pessoas, assim, tipo, a gente está contando essa história hoje, como atores e atrizes, mas também a gente faz essa mudança no tempo, assim, às vezes eu sou a moça tecelã lá no passado, às vezes eu sou uma atriz, um ator aqui, contando aquela história da moça tecelã. E aí, nisso que tinha, por exemplo, dela criar esse marido com o tear, né? Eu fiz uma cena que aparecia só ela fazendo o contorno, e aí disso cortava para eles com o contorno de linha em volta do corpo, assim. Então, essa foi uma tarefa, por exemplo, que foi pedida para todos. Tipo, porque ela vai criar todos nós aqui, tipo, todos nós vamos fazer companhia para a moça tecelã, sabe? E aí todo mundo, tipo, gravou e gravava de dois ângulos diferentes, por exemplo, um mais fechado e outro mais aberto, com a câmera posicionada de outro lugar, assim. E aí era muito legal, tipo, eles compartilhando, tipo, como tu faz para segurar a câmera se tu não tem quem filme, ou como tu faz para tipo, fazer o reverso, né? Tipo, fazer a cena de trás para frente, ou acelerar. E nisso eu aprendi um monte de coisa também, que eu não sabia, de edição e de efeitos. E foi muito legal, assim, muito divertido. Eu acho que a gente teria, até se tivesse mais tempo, pirado mais e feito mais cenas ainda. Essa parte que tu fala aí do contorno do corpo, tu estava falando e eu estava me lembrando das cenas, assim. E aí agora, sabendo de tudo, porque a gente assiste sem saber, né, todo o contexto. Sem saber a história, né? Isso, e aí agora eu fiquei me lembrando, assim, eu lembro que a Gilca, ela fez na parede, né, o contorno, a Vitória fez na cama. A Vitória fez na cama, então cada um foi usando, e agora tu falando isso, a gente entende, tu deixou também essa liberdade de criação para eles, né, não é aquela coisa assim, aquele roteiro fixo, que tu tem que fazer X cena, né? Cada um dentro das suas possibilidades e dos seus materiais também, né? Porque a gente tá. Sim. Isso é uma coisa que também a pandemia trouxe como desafio. Tu tem que criar dentro daquilo que tu tem ali nas possibilidades ali, né? O trabalho do coletivo Transformar Arte para o Festival de Arte Têxtil, ele traz muito isso, porque a gente fez o trabalho bem na época em que a pandemia estava, assim, num período onde tudo estava fechado, né, nas lojas fechadas, então, cada uma teve que utilizar, né, casa, exatamente. Então, isso é mais uma coisa, né, que dentro dessa realidade que a gente está vivendo, também faz parte do criar, né. Eu lembro que teve... No nosso coletivo teve pessoas até que perguntaram: mas eu não tenho tal coisa. Daí nós pensávamos em conjunto. Mas tu tem um lápis, então. Não tem a caneta que apaga, mas tu tem um lápis. Sim. Usa o lápis mais suave. Sim. Nós pensávamos itens assim.
E eu acho que essa liberdade que tu dá, Fran, para eles, de criação, para eles também, assim como tu falou, né, tu aprendeu muito com eles, né, e para eles também, eu acho que essa liberdade é muito enriquecedora, né, porque tu recebeu uma coisa pronta e tu tem que seguir aquele passo a passo, não te dá, assim, uma veia de criação, né. Não desenvolve o processo criativo, né? Tu desenvolveu o processo criativo neles. Sim. E junto tu também desenvolveu em ti o processo de unir todos esses processos criativos. Sim. Tu ia falar, Fê? Não, pode falar. Ia falar, mas pode falar. Tá, não, isso que vocês falaram de, eu não tenho material, aconteceu também, assim, tipo, por exemplo, nessa cena dos contornos, a Vitória disse, eu não tenho lã em casa, não tenho nenhum fio, e ela fez com uma extensão, assim, acho que era um fio elétrico, sabe? Alguns, tipo, o João estava na casa da avó dele, e aí a avó dele tinha máquina de costura, tinha uma estante cheia de lãs e linhas, e aí ele fez várias cenas, assim, com a agulha, né, tipo, ou a linha saindo, as lãs na prateleira. E aí, quando eu falei, a gente pode também gravar algumas cenas, tipo, vocês lendo a história, né, tipo, como se a gente estivesse lendo e às vezes ela se materializa ali como se a imaginação ganhasse forma. E aí ele disse, eu tô aqui na casa da minha avó, eu posso filmar a minha avó? Tipo, aí a avó dele, ela não fazia oficina, mas ela apareceu no vídeo também. A tua tia... Eu acredito que seja a avó dele que tinha a máquina antiga, que ficou linda, 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 aquela máquina clássica de costura. Sim, não, e isso o têxtil também, tipo, tem a coisa do doméstico, né, do cotidiano, de ser uma arte ligada às mulheres, né, historicamente, assim. Sim. E aí era muito assim da gente estar em casa e vendo o que a gente tinha em casa, tanto de material quanto as pessoas que estavam ali. Então, tipo, a menina que aparece com os cabelos na árvore, assim, tipo, é minha tia. E aí... eu queria fazer uma coisa aqui, vamos, e daí ela já estava adorando também ser atriz, e gente, vamos. Isso saiu muito bem. Isso saiu muito bem. A Ana Nunes está aqui nos assistindo, meninas. Ela mandou... Ana. A Fran, na fala dela anterior, ela falou um pouco sobre a Ana Nunes, e essa questão que a Ana sempre levanta, né, de que a arte, da arte têxtil, né, que entra ali a questão do papel machê, questão da papietagem, isso é uma bandeira que o festival, desde o primeiro festival de arte têxtil, a gente traz, né, que é a questão de ser fibra, né, e por isso que, tanto no primeiro quanto no segundo festival, essas linguagens, elas fazem parte, né, daqui do... Inclusive, esse ano, nós temos uma artista, a Lúcia não está aqui, a Lúcia sabe o nome, eu não me lembro agora de cabeça, talvez a Laís lembre, que ela é uma artista que o trabalho dela é cerâmica, porém inspirado todo na arte têxtil, né? Então ela faz roupas, representação ali de roupas em cerâmica, enfim, de várias coisas, mas todas elas inspiradas no têxtil. E aí até quando a gente estava organizando aqui o festival, a gente conversou sobre isso e a gente pensou, né? Inclui ou não no festival, ficamos na dúvida por não ser a matéria-prima o têxtil, né? E sim a cerâmica. A inspiração é têxtil ainda assim. É têxtil. Então a gente acabou, vamos criar então essa outra linguagem do festival aí, que são inspirações têxteis, né? E ali quando a gente fala da Gabi, por exemplo... Eunice Jardim, Fernanda. Eunice Jardim, artista. Obrigada, Laís. A Gabi, por exemplo, nas duas apresentações que já foram, né, na programação, o têxtil, ele também vem na parte do figurino, ele não vem como um elemento, né, da coreografia. Ele vem como um elemento cênico também, e como figurino, né, ele vem com movimento. Exato. Então, são várias maneiras de se utilizar o têxtil, né, dentro aí das linguagens de arte, né, não só ele
puro ali, né? Utilizar como inspiração também, né? Eu achei muito interessante a Gabi contando ali sobre a questão de seu elemento cênico, do movimento, a pesquisa que ela teve que ter para segurar, né? Uhum. Pode falar mais um pouquinho, Gabi? E sobre isso, Estão me ouvindo, Grace? Porque tá... Sim. Eu estou ouvindo Sim. Ele voltando. Agora eu mutei ali o microfone da Laís. Tá. E sobre isso de ser um elemento cênico, né? Pelo menos na dança, é uma coisa que é muito cobrada quando a gente vai desenvolver uma proposta coreográfica e principalmente quando essa proposta coreográfica vai para palco e vai para uma análise, né, mais criteriosa, uma análise técnica com especialistas na arte da dança. É sempre muito questionável assim o porquê do elemento cênico, que o elemento cênico ele não é um adereço, né? Ele vem para construir o trabalho, então ele tem que estar fazendo parte dessa construção. Então, às vezes, a gente confunde um pouco isso, né? E pensa num elemento cênico como uma coisa, eu vou colocar para ficar mais bonito, né? Esteticamente falando. Mas, na verdade, não. O elemento cênico, ele tem que ter um porquê. Por que eu estou usando isso e por que eu estou construindo essa movimentação com ele? Porque ele vai me agregar a alguma coisa, ele vai me levar a algum determinado passo, ou ele faz parte dessa criação. Então, não é uma coisa fácil, né, de trabalhar com um elemento cênico, porque precisa ter um pouco de experiência, às vezes, na própria movimentação da dança, para tu conseguir fazer essa conexão do elemento cênico com a coreografia, né? Então, a gente vê, por exemplo, que quando eu trabalho com crianças, né, o elemento cênico, ele constrói só a cena, né? Mas um trabalho um pouco mais denso, como um trabalho que exige, por exemplo, no caso esse que eu estava fazendo, não que ele seja um trabalho denso, mas que tu precisa fazer uma movimentação que tu não fique enrolado no tecido, tu consiga sair, consiga continuar a coreografia, é algo que exige um pouco mais, né? Claro que numa videodança, que é o que a gente está trabalhando agora, nós conseguimos ter a questão da edição, né? Tu consegue cortar ali a cena e voltar para um outro movimento, mas no palco isso é mais complicado, porque se tu ficar na movimentação e não conseguir sair dali, tu vai ter que pensar alguma forma de resolver em cena, né? Então, assim, trabalhar com um elemento cênico é bem desafiador nesse sentido, porque precisa estar bem claro para o aluno como é que ele vai resolver a cena, né? Como é que ele vai resolver aquele elemento dentro da coreografia. Então, também tem essas questões que é importante ser pensadas, né? Eu vejo, assim, tanto o elemento cênico como o figurino fundamental na construção, sabe? Porque ajuda a dar sentido, né? Tipo, acho que é um conjunto, né? Não tem como tu trabalhar separadamente uma coisa da outra, né? Quando tu pensa... Aliás, trabalho, mas eu digo assim, quando tu pensa no cenário, quando tu pensa no figurino, tu tá pensando num conjunto todo, né? A Ana escreveu aqui para nós: teatro é um grande tear, histórias sendo tramadas. Ela colocou nos comentários aqui. Depois vocês dão uma espiadinha nos comentários do Facebook, porque tem bastante mensagens assim para vocês, bastante comentários, falando do trabalho que já foi, inclusive, exposto durante a programação, né? Então, depois vocês dão uma espiadinha lá e mandem mensagem. Eu estou muito feliz por estar com vocês hoje aqui. Nós, esse ano, praticamente nos vimos aqui, acho que umas, 3, 4 vezes durante o ano todo, né? Estamos acostumadas a nos ver quase que diariamente, né, no presencial. Então, estou muito feliz de quando o festival ele vem acontecendo, ele vem sendo pensado, né, desde 2019, mas ele foi sofrendo aí algumas alterações, né, ao longo do percurso. E aí, quando surgiu essa ideia de tocar o festival, né, por conta e abraçar, né, no amor, e aí as gurias já estavam dentro do processo antes,
Aí eu tive que conversar com elas, ó, gurias, né? Diante das situações, mudou um pouquinho o cenário, e elas prontamente ficaram junto conosco, né? E assim, sou muito, muito grata mesmo, assim, grata a vocês, grata aos alunos, né? Que também aceitaram o desafio de fazer parte disso tudo. Tenho muito, assim, a expectativa de que em breve possamos estar presencial aí, esse ano eu sei que dificilmente, mas ano que vem, para que a gente possa fazer mais e mais coisas juntas, né? E é importante, eu acho que essa união, ela representa muito, principalmente para vocês, Gabi, Fran, e eu, e Leandro, e Cuca, que não estão presentes aqui com nós, mas que vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Eu acho que essa união, esse amor que a gente tem, que vai além de qualquer coisa, não pode se apagar, sabe? Não pode se apagar. E existem muitas pessoas que dependem disso, dependem da gente, para que a cultura, para que a arte se desenvolva, sabe? Em Cachoeirinha. Falando em Cachoeirinha agora. Bom, praticamente todos os jovens que têm inspiração em ser artista um dia dependem de vocês todas. Verdade. Então, meninas, assim, ó, precisava agradecer a vocês, né? Porque como a gente não tem se visto, não tem conversado muito, esse é o momento, né? De aproveitar para falar. E assim, como a gente já falou na live, daqui a pouco a gente já vai, né? Já fechamos 1 hora de live, passou rápido, né? Se alguém que está assistindo tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar, aproveitem. Eu estou lendo aqui os comentários. A Fran está dizendo que está muito generosa. A Fran não. A Ana está dizendo que está muito generosa, Fran. Agradecendo a Gabi também. A Marlene, que ela é lá de Cachoeirinha, artista, contadora de história. Eu participei já de oficina dela na Feira do Livro lá. Ela também está aqui nos assistindo. Fez vários comentários sobre as falas de vocês também. Então, meninas, eu queria assim que a gente pudesse fazer assim, falasse um pouquinho a Fran, por exemplo, no primeiro festival de Art Têxtil, ela teve experiências diferentes, né? Nós já falamos em outras lives aqui sobre os desfiles que tiveram, né, no festival. E que a gente optou por não utilizar, assim, de um modelo clássico de desfile, né, e que envolvemos, então, todo o grupo do teatro nesse desfile, foi algo muito significativo, foi a abertura do festival, né, então a Fran teve essa experiência, né, no primeiro festival, de trabalhar, bem na hora que a Lúcia chegou no momento certo. Ela foi uma das idealizadoras do desfile. Bem na hora que eu estava falando do desfile. Nem melhor do que tu para falar sobre isso, né? Eu ia perguntar para a Fran como, né? Estava dizendo que no primeiro festival a gente teve esse processo de utilizar o pessoal do teatro e sair daquela coisa clássica do desfile, né? Daí, agora, se tu quiser complementar a minha fala, porque tu a Lúcia foi uma das organizadoras, né, do desfile, participou ali com os feltros, né, feltragem. Então, passo a palavra para ti, Lúcia. Foi muito lindo, porque quando a gente chegou lá na casa, eu sempre conto isso, porque eu acho que é uma coisa muito linda. Quando a gente chegou, o primeiro dia, né, Fran, estava todo mundo assim, bem acanhado, né? A gente levou as roupas para fazer uma prova, e as meninas entravam assim no banheiro, voltavam assim, mas tudo bem acanhado. Daí eu disse, olha, no dia eu quero bocas, cabelões, todo mundo fazendo carões, né? E elas bem assim, daí num outro momento elas já estavam mais leves, né? E no dia foi muito lindo, porque, nossa, elas se soltaram muito, e não era um desfile, né? Porque era uma apresentação, aquilo foi uma performance, elas subiam no palco, elas sentavam, elas faziam poses, né? E foram 3 desfiles, né? De coisas diferentes, né? Eram roupas mais... a Ana Rove ela estampa
arte de outros artistas, né, nas roupas. Então eram umas roupas assim mais dia a dia, né? E depois tinha o desfile com as joias da Elisa Tesseller, que daí era com joias, então elas tinham que mostrar a joia, né? E o desfile de feltragem, que daí também eram umas roupas bem diferentes que a gente fez, né? E então eram momentos assim, não era um desfile normal, né? E bota chapéu, tira chapéu, bota echarpe, bota casaco. Então foi uma coisa assim, e elas subiam naquele palco empinadas, né? E eu conto porque eu achei o máximo que tinha uma senhora, né? Que desde o primeiro dia ela disse, eu quero desfilar, eu quero aparecer, eu quero participar. E foi muito lindo, porque no começo também ela estava assim, mais, né? Apesar dela querer, ela estava mais retraída. E no final do desfile, ela terminou o desfile tirando beijos para todo mundo. E eu achei aquilo o máximo do máximo, né? E depois ela veio para mim e disse que ela nunca tinha se sentido tão linda como naquele dia. Então, isso aí valeu, assim, porque ninguém era profissional, né, Fran? Nenhuma ali era uma manequim, né? Aliás, nós tínhamos a Letícia, que é profissional, né? Mas as outras meninas não eram profissionais e desempenharam assim com... A gente via o brilho nos olhos delas, né? Foi muito lindo, muito lindo. E tinha um menino que ele estava sempre ali pela Casa de Cultura, né? Enquanto a gente ia lá para combinar as coisas, aí o menino ficava de um lado para o outro e corria e fazia, aprontava. No dia que a gente estava montando, ele passava no meio das obras e eu dizia, meu Deus do céu, né? Aí a Ana Rove fez uma camiseta para ele, né? Para ele desfilar, porque ele, quando ele viu que ia ter desfile, ele disse, eu quero desfilar. E ele desfilou fazendo caras e bocas, e, né, de sinalzinho, e, né? Foi muito legal, porque ele também se achou assim, super importante, né? Ele fez parte de toda o preparatório, né? E no dia ele desfilou, assim, super bacana, assim, foi muito lindo. Os desfiles, assim, me comoveram por essa coisa, assim, de não serem profissionais. Tirando a Letícia, né, ninguém era profissional. Então, isso aí comoveu e não era um desfile comum. Tinha toda uma performance, né, numa noite ter que desfilar fazer 3 desfiles diferentes, né. Então, isso aí foi muito, muito lindo. Eu sempre... tenho isso no meu coração, assim, é muito bonita essa parte. A minha internet hoje está horrível, gente, não sei quanto tempo aqui eu consigo ficar, infelizmente, mas... Mas tu entrou na hora certa. Ai, Lúcia, obrigada. O que foi para ti, assim, também foi para gente, sabe, foi uma experiência inesquecível, eu acho, para mim, para todos os alunos que participaram, assim, porque normalmente a gente tem as mostras das oficinas que a gente faz no fim do ano, mas e a gente passa o ano todo trabalhando, né, e normalmente a gente tem problemas, assim, de que o trabalho, ele não tem muito alcance, sabe, então elas trabalham muito, mas às vezes são vistas só pelos familiares, ou, tipo, enfim, o trabalho não recebe o retorno que merece. E os desfiles, tipo, tá dentro do festival, tanto naquela oportunidade em 2017 quanto agora, é um reconhecimento, sabe, do esforço, mesmo que não sejam profissionais, assim, tipo, mas o amor, a dedicação com que a gente faz, ele é muito, muito especial, assim. E aí eu lembro que eu convidei a Letícia Klima, que é atriz e que é modelo também, para ela participar dos desfiles. E aí um dia ela mostrou assim, como fazer, né, como andar, e, tipo, para as meninas ali, todo mundo, tipo, ficou super, que legal, tipo, me mostra de novo. Elas ficaram super amigas ali, e a Letícia foi super generosa de estar com a gente lá.
a coisa do camarim e de sair de um desfile para ir para o outro, de tirar, né? A gente começou com o desfile das roupas da Lúcia, né? Da feltragem, que eram roupas maiores, assim, elas tinham uma estrutura, né? Então, e aí elas pensaram na maquiagem, e isso da roupa, né? Trazia até um personagem mesmo, porque a forma como a roupa fica no corpo, ela muda a forma de andar, a forma como tu vai sentar, a postura que tu vai ter, né? Então, no dia, elas começaram meio acanhadas, assim, tipo, colocando as roupas do desfile por cima da roupa delas, para a gente escolher o que cada uma ia vestir e tal. Mas no dia, quando elas estavam, tipo, só com a roupa do desfile, com a maquiagem e o cabelo, e andando lá no espaço, com a luz, com a trilha sonora, tipo, foi uma transformação, assim, tipo, daquilo que a Lúcia contou dos beijinhos e do abanar, porque, tipo, eles entraram no personagem mesmo. Eu acho que o fato também, nós não utilizamos assim uma passarela, né, de desfile. Eles entravam assim e andavam no meio do público ali. Depois até a gente montou alguma coisa no palco, mas foi bem espontâneo, né? Isso também fez uma diferença, eu acho, nessa questão deles acabarem entrando nesse personagem, né? Porque ficou, mais uma vez, eu trago que tu trouxe essa linguagem, assim, essa forma livre de criação para eles, né? Não foi aquele desfile ensaiado, o Otto vai até a ponta, dá um giro, volta, não, né? Cada um entrou e interpretou da sua forma, né? Isso é legal. E a gente fazia uns quadros também, né? Tipo, só ficar parado, mas montando uma imagem com aquelas figuras ali, com aquela roupa e naquele espaço. Uhum. E já que a Lúcia trouxe o Cabeção aqui para a conversa, tu sabe que o Cabeção é um personagem que eu acho muito interessante, assim, de falar sobre, porque ele é um menino, né? Eu não sei quantos anos o Cabeção tem agora, mas na época ele tinha o quê? Eu acho que uns 13 anos, né, Fran? Por aí, sim, né? Então ele é um menino e que ele entrou ali para as oficinas e tal, e era bem arteiro, né? Não no sentido de arte. Ele era bem criativo, mas ele foi se descobrindo, né? Assim, ele foi se descobrindo ali dentro da Casa de Cultura, ali nas oficinas, tanto é que depois a gente teve um tempo sem oficinas, eu sei que ele procurou oficinas de teatro em outros lugares, sabe? Então eu acho que essas experiências são muito válidas também nesse sentido, né? De perceber o quanto esses movimentos que a gente cria, né, essas portas que a gente abre, né, fazem a diferença, sabe, para as pessoas. Ele cresceu muito no teatro, né? Se tu olhar o Cabeção, é incrível o quanto ele evoluiu. Ele continuou, né? Não, agora não. Eu encontrei ele posteriormente na Praça Telmo, fazendo aula com a Cris. Incrível, incrível. A evolução dele. Sim. Mas essa questão desculpa, Laís, só complementando essa questão que a Fran trouxe de valorização dos alunos, né? Que às vezes a gente talvez a gente não tenha, eles não sintam esse alcance que a arte pode levar, né? Como é importante esses momentos para eles, porque é bem isso, a gente trabalha o ano inteiro construindo, às vezes, uma questão de eles terem segurança, de mostrar para eles que eles podem, porque tem muitas vezes eles se inscrevem numa oficina e não tem aquela... Eles querem muito fazer, mas eles acham que eles não vão conseguir alcançar, que eles não vão conseguir atingir, que eles não têm aquela valorização deles mesmos, né? Então, uma autoestima, às vezes, baixa. E esse tipo de evento que eles, né, eles apresentam, eles mostram para o público que não é só o público familiar, isso traz um ganho, né, tanto para nós, eu acho que como profissionais e como professores, mas como para os alunos, porque é o que eu sempre digo, assim, que às vezes o grande ganho é esse, né, de poder ver o aluno se desenvolver no final, ele entrar de uma forma na oficina e terminar o ano
feliz, querendo voltar. Como eu tenho alunas que, por exemplo, durante a pandemia estavam com muita dificuldade de fazer as aulas online, porque daqui a pouco não tinha uma internet muito boa, ou tinha no celular, não tinha em casa, mas aí com a questão de elas poderem, elas gravar o vídeo da forma como, né, eu fui passando, e essa coisa de querer, né? Ah, mas eu quero me apresentar, não importa a forma, eu vou tentar e quero me apresentar. Eu tenho alunas que estão desde. Eu entrei em 2010 em Cachoeirinha e tenho alunas que estão desde 2010 fazendo aula e saem e saem e voltam, assim, devido a trabalhos e, enfim, família, né? Mas, assim, tu vê aquela vontade de permanecer, a vontade de alguma forma, estar ali. Isso que eu acho que é o mais gratificante, né? Então, essas oportunidades, né, tanto o Festival de Arte Têxtil, como os eventos que a gente procura fazer, né, dentro da Casa de Cultura, eu acho que isso é uma forma também de a gente valorizar o esforço do aluno e esse desenvolvimento deles. Eu acho que quanto mais oportunidade eles tiverem para isso, mais a gente vai ter pessoas capacitadas e pessoas inspirando outras pessoas, porque às vezes é uma inspiração que eles têm ali, né, que eles acham que nunca vão conseguir alcançar ou atingir, e começam fazendo uma oficina, como vocês deram agora o exemplo desse menino, que começou de uma forma e já foi procurar outras coisas. Eu tenho um caso de uma aluna minha também, começou a fazer oficina em 2010 comigo na Casa de Cultura, que se formou em dança. Hoje em dia ela é coordenadora de uma ONG com dança. Então, isso para mim é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente plantou. Simplesmente ela fez uma aula que despertou, foi despertando. Então, acho que isso é importante, né? A arte em si, esses caminhos que muitas vezes a gente não enxerga, ou vai enxergar lá na frente, né? Eu acho que é isso que é o mais gratificante, é isso que a gente tenta deixar de legado, né? Para eles. Assim. Então... Eu acho que no nosso caso, ali, falando da nossa realidade, eu acho que é um dos grandes combustíveis, né? Que nos move no dia a dia de trabalho, esse retorno que a gente tem dos alunos, de tu ver, né, o quanto a arte, a cultura, a nossa influência, né, levando até eles essas vivências faz, né, diferença na vida deles. E acho que falando eu, Fernanda, eu acho que é um dos principais combustíveis que me move a continuar, sabe? É justamente isso. A gente tem uma aluna em comum, que é a Elisete, né? Que hoje, inclusive, ela faz parte do coletivo Transformarte, né? E a Elisete também, para mim, ela é um dos grandes exemplos, assim, é uma pessoa que entrou para as oficinas porque ela tinha sofrido um AVC, né? E aí ela procurou na arte ali, né, uma forma de ir se recuperando. E hoje ela é uma pessoa que ela diz, ela não abandona mais, faz parte da vida dela, faz parte da vida dela. Então, inclusive algumas escolhas pessoais que ela faz, ela, tipo, leva em consideração isso, sabe? Tipo, não vou pegar tal trabalho porque eu não vou mais poder ir nos encontros, né? Então isso move a gente, isso move a gente. A importância de uma casa de cultura para uma criança é muito grande. Eu sempre conto a mesma história, que é a minha história. Quando eu era criança, estava na pré-escola, existiu a primeira casa de cultura de Cachoeirinha. E eu fui levada nessa casa de cultura que ficava praticamente em frente à casa dos meus avós. Eu ainda não sabia ler, não sabia o que era aquele prédio. Quando eu entrei, olha, um prédio na frente da casa das minhas avós, eu tô indo. Quando eu entrei lá, eu lembro dos quadros na parede, eu lembro de uma apresentação de dança tão linda, tão linda. As cores eram muito coloridas, aquele figurino. E o figurino depois do teatro, tão lindo, lindo, lindo. Eram gnomos, eu acho. Eu lembro que era muito verde, fadas e gnomos, eu acho que eram. Eram verdes e verdes vibrantes, e algumas coisas com rosa. Tão lindo, tão delicado aquilo. E aquilo me marcou. Eu, daquele dia em diante, eu sempre quero buscar arte na minha vida. Aquela casa de cultura, ela não durou um ano, mas, para mim, o que me marcou a minha vida inteira. Quem mora em Cachoeirinha agora vai saber a minha idade com essa.
mas é uma história que para mim é muito marcante, muito bonita. E eram apresentações também de alunos da casa, né, dizer para meus pais, eu quero fazer curso ali, só que eu era muito pequena na época, né? Tava recém na pré-escola, mas o quanto marca uma criança a arte, o quanto uma casa de cultura é importante. Cachoeirinha não tem muitos centros culturais, tem agora, ainda bem, mas na minha infância não tinha nenhum. Era só esse. Depois ele fechou. Cachoeirinha não tinha cinema. Hoje em dia tem. Então, é muito importante esse contato. Ter um centro cultural público onde as crianças, as escolas possam visitar. Isso é muito importante para a criança. Eu falo como uma criança que foi tocada por um centro cultural. Um adulto trabalha com arte aqui. E mesmo as alunas que não trabalham, assim, que não trabalham com arte, né? Tipo, que fazem as oficinas, mas que têm uma outra profissão, enfim, elas costumam comentar assim o quanto aquilo é importante não só como trabalho, sabe, mas para a vida mesmo, assim, tipo, esse poder transformador da arte no nosso cotidiano, na nossa forma de ver o mundo, nas nossas escolhas, né? Tipo, e isso é muito importante, assim. Acho que às vezes as pessoas não frequentam tanto os espaços culturais por não se sentirem inseridas, por não se sentirem parte, mas isso é um direito de todo mundo. Em Cachoeirinha, por exemplo, a gente está falando da Casa de Cultura, né? De ocupar aquele espaço, de também lutar com a gente para que ele se torne cada vez melhor, sabe? Para que a gente consiga fazer esse trabalho, assim, tipo, que é da comunidade lá mesmo, né? Que é de todo mundo. Isso é uma frase que eu sempre gosto de usar quando a gente faz qualquer evento, qualquer atividade lá. Aquele espaço, eu sempre digo para quem está ali, né, da comunidade, quando a gente faz as exposições, que eu recebo as escolas para visitar as exposições, eu sempre gosto de dizer, esse espaço é de vocês, é para vocês, quem faz aquilo ali ter vida são vocês, né, é o público, é o artista também, claro, né, mas é o público, então fomentar isso, né, fazer com que as pessoas valorizem, que as pessoas frequentem, que as pessoas, né, se enxerguem como fazendo parte daquilo ali, né, é muito importante, é muito importante. Hoje até as empresas procuram um profissional criativo. Tem uma grande valorização quem é criativo para as empresas também, para as indústrias, pelo processo de resolver problemas mais rápidos através da criação. Isso é muito interessante também. Ô, Laís, a Lenira está te fazendo uma correção. Ela disse que Cachoeirinha tinha cinema na década de 80. Sim, mas eu não era viva. Nessa época ainda não tinha nascido. Meu pai conta do cinema. Ele ficava bem aqui próximo de casa. Meu pai sempre conta a história do cinema. Ela botou ali que é perto da antiga Sociedade Esportiva Cachoeirinha. Sim. Aqui do posto BR, Fê, aqui na esquina. Eu só comentei. Meu pai sempre conta essa história. E eu gostava muito de ir. Ele tinha uma livraria, uma papelaria, quando eu era criança, eu gostava muito de ir ali. E meu pai sempre dizia, foi na papelaria do cinema? Sempre dizia que era do cinema. E o meu avô sempre fazia jogos ali. Antigo cinema. A Lenira também é de... ela botou Eu Sou Velha. Não é nada. Não é nada. Lenira é moradora de Cachoeirinha e é uma das artistas do coletivo Tramando Arte. Futura Transforma Arte também. Fica aí Nós queremos buscar ela no nosso coletivo. Marlene... Quem mais que está aqui que eu estou vendo rapidamente, acho que de Cachoeirinha são essas rápido aqui. Todas estão convocadas para entrar para o Transformarte. Mais que convocadas, né?
Ah, Gurias, coisa boa mesmo, essa conversa. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se a gente pode ir se encaminhando para o final. Acho que se deixar, a gente vai passar a tarde inteira aqui, né, matando a saudade, botando o papo em dia, ao vivo. A Marlene já confirmou, estou dentro. Eu acho legal essa coisa do Festival Arte Virtual aqui, porque agora voltando, né? Hoje vai ser quase impossível não falar em Casa de Cultura. Assim, o primeiro Festival de Arte Têxtil, na minha opinião, ele foi muito importante ser presencial na Casa de Cultura, porque ele inseriu a Casa de Cultura no cenário cultural, sabe? Muitos artistas de Porto Alegre, até mesmo muitos moradores de Cachoeirinha, da região, seja lá, conheceram a Casa de Cultura, conheceram, né, aquele espaço através do primeiro Festival de Arte Têxtil. Eu acho que foi muito importante aquele momento ali, tá? O segundo Festival de Arte Têxtil, a princípio, era para ter acontecido presencialmente, na Casa de Cultura, aquela coisa toda, porém, devido a toda a situação, não deu, né? E aí, então, a gente se reinventou, estamos aqui nesse momento virtual, né? Fazendo através dos coletivos aí o festival, e só que, mesmo assim, eu vejo agora, por exemplo, falando com vocês nesse momento, me veio isso na cabeça, que mesmo nós estando virtual, mesmo, né, em outro cenário e tudo mais, não deixa de, sabe, mostrar, apresentar, valorizar, né, o trabalho que a gente desenvolve, o espaço que a gente tem, né. Nós estamos tendo a participação de muitas pessoas lá do município, né, que estão conhecendo todo esse movimento, que já conheciam e estão conhecendo mais. A participação de vocês duas no festival, sim, eu acho que foi fundamental para isso também, para a gente também manter essa chama viva, sabe? Manter esse elo, sabe? Essa corrente de afeto, como a gente sempre fala nas lives. Porque, querendo ou não, apesar de o festival não estar acontecendo na Casa de Cultura por causa da pandemia, por causa de vários motivos, ele tem um link entre uma coisa e outra, né? Ele nasceu lá, sabe? E eu acredito que ele vai continuar fazendo parte disso, né? Quando a gente voltar a ter aí toda a questão presencial. E vocês estão aqui representando isso, sabe? Esse elo, essa corrente de afeto que existe. Vocês, os alunos que participaram com vocês, né? Então, mais uma vez, assim, quero agradecer muito, assim, muito mesmo, vocês, os alunos e todo o público, e convidar, assim, para que quando a gente volte, né, para a nossa realidade presencial, quando os espaços públicos, né, de cultura puderem novamente abrir suas portas, receber os artistas, né, poder fazer os eventos, que eu convido, assim, conheçam esses espaços, né, seja Cachoeirinha, Porto Alegre, qualquer lugar, né? Sabe aquele sábado, aquele domingo que a gente está em casa e não tem, o que eu posso fazer hoje? Vai conhecer um espaço público, vai visitar uma exposição, vai ver uma peça de teatro, sabe? Isso vai, com certeza, fazer muita diferença na vida de todo mundo. Eu acho que a pandemia, eu dou aula também de arte em escola, né? E isso é uma coisa que eu falei muito com os meus alunos esse ano. A gente está vivendo um momento, assim, muito contraditório e, ao mesmo tempo, interessante, porque se vocês pensarem assim, a cultura, na pandemia, é um dos segmentos que mais está sofrendo, né? Cinemas fechados, casas de eventos fechadas, espaços culturais fechados, não pode aglomeração, não pode show, não pode, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está num cenário como esse, onde tudo fechado, tudo parou presencial, num lado inverso disso, virtualmente, o quanto a arte fez a diferença na vida das pessoas. As lives de música,
até seriados, né, da Netflix, porque é uma forma de arte, né? Exposições virtuais, o quanto a arte está trazendo um pouco de conforto, né? Um pouco abrindo os horizontes das pessoas. Então, eu acho isso muito louco, sabe? Assim, o quanto... A literatura A também. literatura, enfim, eu estou dando alguns exemplos, né? Mas, então, por isso que eu acho muito importante. Essa live de hoje está sendo muito importante para mim durante o festival. Todas foram e ainda terão mais e serão também. Mas eu divido um pouquinho de tudo isso com a Fran e com a Gabi no meu dia a dia de trabalho, já há 6 anos, né? Que nós trabalhamos juntas, eu trabalho com vocês, né? Então, acredito que vocês estão entendendo profundamente o que eu estou falando. Passo a palavra para vocês. De como a arte, apesar de tão desvalorizada, tem cuidado da saúde mental das pessoas nesse momento, né? Tipo, se não tá todo mundo pirando, é porque tu tem a literatura, tu tem o cinema, o filme, tu tem as exposições virtuais, a música. Isso é trabalho de artistas, isso... Então, é muito importante, os espaços culturais são muito importantes, as pessoas que fazem arte e as pessoas que consomem arte, né, que estão ali trocando isso. A gente precisa se fortalecer, assim. E eu vejo que esses movimentos que se criaram, como o Festival de Arte Têxtil e outros movimentos que eu vejo que também aconteceram e estão acontecendo, ajudaram nesse fortalecimento, né, da cultura, da arte, de quem trabalha com isso, né. Uma coisa, por exemplo, assim, eu sei, aqui falando do Festival de Arte Têxtil, né, muitas coisas que eu estou falando hoje eu tinha me programado para falar no encerramento. Estou me adiantando. Uma coisa que me deixa muito feliz, assim, de perceber é que durante o Festival de Arte Têxtil aqui, eu vi que alguns artistas que estão participando conseguiram vender alguma coisa de suas obras, sabe? Então, eu digo, o festival ele não é para mostrar a Fernanda, ele não é para mostrar a Laís, ele é para mostrar o artista, todos os mais de 200 artistas que estão participando do festival, sabe? É para mostrar, botar na vitrine e daqui para frente cada vez mais longe. Eu acho tão emocionante também de ver os artistas, o quanto eles estão desenvolvendo técnicas que nunca tinham experimentado antes. Isso é tão gostoso. Eles mandam inbox para nós. Olha, dizendo, que delícia de ver o quanto inspirou o outro. A troca, né, que está acontecendo. Bom, eu já estou louca para que venha o próximo festival aqui, de preferência que possa ocorrer também presencial, porque eu já estou assim, ó, com 1000 ideias para várias oficinas, né? Porque eu quero aprender muita coisa. Eu também. Esse festival, que eu quero ter a oportunidade para aprender ainda mais. Eu estava até programada para nesse festival fazer uma performance, lembra, Fê? Eu estava mexendo no vestido lá nos fundos. Sim. Gurias, então tá, né? Se eles querem falar mais alguma coisa, podemos nos despedir. Fê, eu só queria falar uma coisa, que é uma ideia agora. Primeiro, na verdade, falar que toda essa live, para mim, foi muito enriquecedora, adorei estar conversando com vocês. Já é uma despedida, mas, né, falando tudo no modo geral, foi muito bom a troca, fiquei muito inspirada com várias coisas que foram faladas aqui. Eu digo já até em questão de coreograficamente, porque não adianta, quem é professora está sempre buscando, tu escuta uma coisa que já vira uma inspiração para ti. E eu vou dizer que todos esses assuntos que nós abordamos, né, além da parte da criação, né, que a live foi sobre isso, mas todos esses outros assuntos que a gente trouxe à tona, eu acho que são fundamentais hoje a gente tratar disso, né, e ver o alcance que esse festival está tendo. Isso acho que é muito gratificante para vocês, e eu acho que para nós mesmos também estamos de alguma forma contribuindo com ele, né? E até o que eu ia dizer anteriormente é que daqui a pouco, assim, pensar no futuro,
para não perder esse formato online, porque olha quantos artistas, de repente, o festival conseguiu atingir com esse formato online, porque a pandemia também trouxe muito isso, né? Trouxe muitas coisas negativas, mas trouxe também a possibilidade de a gente se conectar com tantas pessoas que presencialmente é tão difícil, né? Porque exige um deslocamento, existe um custo maior. Então, eu acho que eventos como esse, né, e outros que eu venho participando, eu sempre, às vezes, falo no final, olha, eu quero muito presencial, porque nós precisamos disso, né, o contato, o olho no olho, mas, assim, que daqui a pouco também tem a possibilidade de ter um formato online, onde a gente pode atingir pessoas que, no nosso dia a dia, a gente não tem acesso, né, não tem tanta facilidade. Então, acho que a pandemia veio trazer todo esse outro lado de reflexão e também nos abriu outras possibilidades, que talvez se nós não tivéssemos tido essa parada, provavelmente nós iríamos seguir no automático, que eu digo, né? A gente passa semanas e tudo, e às vezes a gente está no automático. Então, a pandemia trouxe muitas coisas negativas, trouxe, infelizmente, né? Mas também trouxe o momento de a gente pensar um novo, pensar uma outra coisa, outra perspectiva, uma outra perspectiva da arte, outra perspectiva da criação, uma outra perspectiva de nós lidarmos uns com os outros, né? Dessa solidariedade, porque, na verdade, um evento como esse é uma questão também de empatia, de todo mundo pegar junto e trabalhar, né? Sem recursos financeiros, mas todo mundo disposto a algo maior. Então, acho que isso é muito válido, né? Eu acho que é isso que fica, né? Então, é uma ideia que, daqui a pouco, essas coisas para a gente não perder, né? Porque às vezes as coisas vão se perdendo, né? Então, acho que é importante que a gente vá plantando dia após dia para poder ir consolidando momentos assim, né? Que para mim foi realmente muito enriquecedor, eu adorei estar com vocês todas, ouvir as experiências, ouvir como cada um cria e ver que todo mundo está nessa mesma perspectiva, nessa mesma vontade, né, de querer uma coisa maior para a cultura, algo maior para a Cachoeirinha, falando da questão do município, da Casa de Cultura, dos nossos alunos, que não dá, como a Fê falou, não tem como a gente fugir disso, porque realmente o festival, por mais que dessa vez esteja acontecendo nesse formato, não na casa presencialmente, ele faz parte, é uma conexão que não vai se destruir, né? Então, eu só queria dizer isso, assim, que eu estou muito satisfeita, e dos meus alunos, inclusive, aqui de São Leopoldo, que participam num grupo de dança, também estarem inseridos nessa realidade, que muitas vezes eles têm uma outra visão, né? Eles têm só aquela visão mais do festival de dança, e outros grupos de dança, então eles estarem podendo participar, de eles estarem com os links, olharem, os alunos que estão entrando agora nas oficinas e também já entrar conhecendo eventos e trabalhos, eu acho que isso é muito uma coisa maior, né? Eu acho que é algo que vai ficar na construção deles, assim, sabe? Então, acho que é nesse sentido, assim, eu queria só deixar essa mensagem. E é muito bacana essa questão do online, que pode conectar pessoas de outros países, pessoas que vivem no interior, e essa conexão que o online traz com pessoas que talvez nunca conseguissem ter essa proximidade, foi muito bacana nesse festival, foi muito importante. A Fernanda sempre fala da história que tem uns artistas que nós olhamos ali na ficha. Ah, mas é super interior essa região. Como é que descobriram o festival? Que legal que descobriram, que bom que estão aqui. O primeiro festival tocou Cachoeirinha, tocou Canoas, Porto Alegre, pessoas de regiões próximas aqui, região metropolitana. Agora nós atingimos praticamente o mundo todo. Uhum. Isso é muito importante. Verdade. Não só o mundo todo, mas o mais importante é tocar regiões do Brasil que são mais afastadas dos centros, dos grandes centros culturais, das regiões metropolitanas, das grandes capitais, né, culturais do país. Isso é muito importante. E Gabi, pode ter certeza que o presencial e o virtual vão estar unidos agora. Acho que essa união não acaba mais. Isso é uma coisa que eu acho que até dá para levar não só para o festival, mas para outras ações aí que
que a gente vai promover aí no futuro, de manter essa ligação entre presencial e virtual, né? Porque o virtual, ele realmente, ele abre um leque de possibilidades, né? Que a gente nem tem noção, na verdade, né? Porque, por exemplo, agora, nesse momento, eu sei quantas pessoas estão nos escutando, mas isso aqui vai ficar online, tipo, né, eternamente, não vou tirar, né? Então, por quantos aí não vão passar, né? Essa mensagem e essa conversa. Então, o virtual e o presencial casou e não se... Esse aí não divorcia. Assim a gente espera, né? Ai, gurias. Então, assim, ó, vou ir me despedindo também, agradecer, assim, imensamente, mais uma vez. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco também, que comentaram, né, deixaram um recadinho aqui para vocês. A todos que estão participando do festival, né, a gente está entrando na última semana do festival, dia 23 agora é o último dia, na sexta-feira dessa semana, então já estamos, assim, com aquele sentimento, assim, né, de... que vai se encerrar, mas, assim, a nossa proposta, até vou me adiantar, né, hoje é o dia do me adiantar nos assuntos. A nossa proposta é manter essa página do festival funcionando, e a gente vai mover algumas ações aí ao longo do ano, ao longo do período até que venha o próximo festival. E então não é uma página que vai ficar parada e esquecida no tempo, é uma página que a gente vai continuar movimentando ela, né, Laís? A gente já tem aí alguns planos, mas eu não vou falar eles ainda, porque é uma coisa que a gente ainda precisa organizar internamente, mas só adianto para vocês que a página do festival vai manter as coisas acontecendo, assim, né? E tudo que está sendo publicado também vai continuar, nós não vamos tirar nada, vai ficar publicado. Então, assim, agradeço de novo, gratidão, tá? Que a gente possa, né, seguir, né, com força total, que, sabe, superando aí todos os desafios que a gente enfrenta, né? Mas que eu tenho certeza que nós, junto com outras pessoas que têm o mesmo amor e o mesmo carinho por arte, por cultura, e juntos somos mais fortes. Então, obrigada, gratidão, obrigada, Laís, obrigada, Lúcia, né, que não pôde ficar até o final, a internet estava ruim, Ana Nunes, que está aqui nos acompanhando aqui nos comentários, né, o meu abraço imenso, Ana, tu sabe que tu mora no nosso coração, que a gente está distante fisicamente, mas no coração mais próximo que nunca, né, e tu sabe o quanto o meu carinho, o carinho das meninas por ti é imenso, e que nesse momento eu sei que está sendo muito importante para ti receber esse carinho também, tá? Então, obrigada, Gabi, obrigada, Fran, obrigada, Laís, obrigada a todos. Passo para te despedir, Laís, e a Fran também. Bom, quero agradecer primeiramente ao público aqui que ficou nos ouvindo, participou da live com questões. Quero agradecer a Fernanda, a Lúcia, a Ana pela organização do festival, que está lindo, graças a toda essa união. Bom, a Fran e a Gabi, que fizeram coisas que superaram, super poético o trabalho de ambas, além de poético, a dificuldade que foi, como a Gabi disse, nós temos que gravar só uma única vez. Imagina, fazer um trabalho de dança gravando uma única vez, isso é algo tão lindo, que toca. Ela conseguiu trazer realmente a questão da nostalgia que ela queria trazer, com as cores, com as roupas. Olha, é lindo o trabalho da Fran, super rico em detalhes, toda essa pesquisa que os alunos desenvolveram juntamente dela, liberdade de criação. Bom, eu estou encantada com o trabalho de ambas, estou louca para ver mais o novo vídeo da Gabi aqui, e estou encantada com todos os vídeos de vocês. Já era encantada com o trabalho presencial das duas, eu sempre digo que quero ser aluna de vocês. Com a Fran eu comecei um pouquinho ali, um mês, não deu para continuar, mas pretendo voltar agora ano que vem. Gente, obrigada por hoje.
Obrigada pelo convite, parabéns para a produção do festival, para a Laís, para a Fernanda, para a Lúcia, para a Ana, e um parabéns especial para a Fernanda, porque eu admiro muito essa tua capacidade de ligar as pessoas, de unir as pessoas, de tá nos convidando sempre para fazer esses trabalhos que envolvem tantas linguagens que não são as linguagens que a gente está acostumada a trabalhar e que seria o mais confortável, né? Então, é um jeito, assim, muito legal de estimular a nossa vontade, a nossa imaginação, sabe? Então, obrigada mesmo. E me convida sempre, tô aqui. Complementando o que a Fran falou, realmente agradecer muito a toda a organização do festival e, em especial, a Fê, que realmente sempre nos coloca novos desafios e que eu gosto muito disso, dessa questão do desafio, e também faz com que a cultura não pare, né? Porque apesar de toda essa diversidade, a diversidade que nós temos em muitos momentos, a Fê vai lá, não, nós vamos fazer, e vamos lá, e é isso. Então, acho realmente isso muito rico, e trazer para a dança, né, como a Fran falou também, para o teatro, outros elementos, eu acho que enriquece ainda mais o nosso trabalho, também como profissional. Então, Fê, muito obrigada, pode sempre contar comigo, gosto muito, parabéns pelo trabalho da Fran, adorei o trabalho, e alguns trabalhos que eu já olhei também, que estão acontecendo no festival, então, assim, que ser vida longa, né, a esse evento. Obrigado mesmo a todos que estavam presentes aí na nossa live, acompanhando. Ai, obrigada. Eu tenho esse jeitinho hiperativa mesmo de ser, assim, de tá sempre inventando alguma coisa, mas assim, eu invento porque eu sei que eu tenho pessoas que nem vocês por perto que vão abraçar comigo e vão fazer acontecer, assim. Muito, muito obrigada mesmo. Quero só deixar o convite que a apresentação da Gabi, que nós falamos aqui, né, durante várias vezes, ela vai ao ar no último dia do festival, dia 23, às 14 horas. Então, para quem ficou curioso para ver todo esse trabalho que a gente conversou aí da dança, né, já duas apresentações já aconteceram, e a próxima, que é a dos alunos da Casa de Cultura, dia 23, às 14 horas. Tá? Um beijo grande a todos. Então, a gente vai ter uma live agora, deixa eu ver rapidinho aqui. Nossa próxima live, dia 20, com a Cissa Moura, que é uma artista que vem nos ajudando, nos acompanhando e apoiando aí também desde a concepção do festival. Então, vai ser outra live maravilhosa. Obrigada, então. Um beijinho a todos, tá? Todos. E gratidão.